Entre as florestas do norte da Califórnia, ficava a pequena cidade de Katy, um refúgio tranquilo, conhecido por seus chalés de madeira. Mas na noite de 11 de abril de 1981, o silêncio foi quebrado para sempre, e a cabana número 28 se tornou palco de um dos crimes mais brutais da história dos Estados Unidos. Ali vivia Glenna Susan Sharp, recém-divorciada, com seus 5 filhos, John, Sheila, Tina, Rick e Greg. A vida parecia comum, até que a escuridão trouxe um horror inimaginável. Naquela noite, John e seu amigo Dana voltavam para casa. Tina, a filha do meio, também retornaria mais tarde de uma visita a uma amiga. Sue os aguardava sem imaginar que seriam suas últimas horas. Na manhã seguinte, Sheila, que havia dormido fora, entrou no chalé e encontrou o inferno. Na sala, os corpos de sua mãe, John e Dana estavam amarrados e brutalmente assassinados. Facadas, golpes violentos e sinais de estrangulamento mostravam que os assassinos haviam agido com crueldade. Perto dos corpos, um martelo ensanguentado e 2 facas. E o pior, Tina havia desaparecido. 3 crianças, Rick, Greg e o amigo Justin, foram encontradas em outro quarto, ilesas. Dormiam. Ou talvez tivessem visto algo que nunca conseguiram contar. 3 anos depois, em Feather Falls, a mais de 160 quilômetros dali, restos mortais confirmaram o destino de Tina. As investigações apontaram suspeitos. Martin Smart, padrasto de Justin, chegou a escrever uma carta à esposa. Paguei o preço do seu amor com a vida de 4 pessoas. Mas nunca foi indiciado. A própria esposa contou mais tarde que Martin e o amigo John Bobed voltaram de madrugada queimando algo no fogão. Bobed morreu em 1988 e Martin faleceu anos depois, sem confessar. Em 2016, um martelo semelhante ao desaparecido foi encontrado perto do local do crime, reacendendo o mistério. Sob hipnose, Justin descreveu 2 homens, um de cabelos curtos e bigode, outro de barba e cabelos longos. Disse que eles falavam com Sue quando John e Dana chegaram. E então a briga se transformou em massacre. Teorias surgiram. Vingança, drogas, até acobertamento policial. Mas nada foi provado. Em 2004, a cabana 28 foi demolida. Talvez junto dela tenham desaparecido as últimas chances de justiça. Até hoje ninguém pagou por esse crime. Uma família despedaçada. Uma menina raptada e morta longe de casa. Um silêncio que ainda ecoa entre as árvores de Katy. E um mistério que permanece sem resposta. Manaus, na década de 1950, era uma cidade pacífica que nunca esperava ser abalada por um crime que deixaria uma marca duradoura em sua história. O caso Delmo. Em fevereiro de 1952, Delmo Campelo Pereira, um jovem de família abastada, tornou-se o centro das atenções quando foi acusado de crimes chocantes. Entre eles, o roubo da serraria de seu pai, o assassinato de um vigia noturno chamado Antônio Firmino da Silva e o assassinato do taxista José Honório Alves da Costa na noite de 30 a 31 de janeiro daquele ano. Delmo confessou esses crimes, mas suas declarações estavam repletas de inconsistências. Às vezes ele mencionava cúmplices, enquanto outras vezes assumia total responsabilidade. Essa contradição levantou questões. Ele estava protegendo seus parceiros no crime, ou era apenas um garoto confuso pego em um escândalo? Em meio a essa incerteza, a polícia até o sujeitou a um soro da verdade, em um esforço para obter um relato claro do que realmente aconteceu naquela noite. No entanto, Delmo nunca se abriu totalmente, e esse silêncio teria sérias consequências. Em 5 de fevereiro, uma multidão de taxistas furiosos decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Eles exigiram que Delmo revelasse quem mais estava envolvido nos crimes. Como ele não conseguiu fornecer as respostas que procuravam, eles o sequestraram e o levaram para a antiga estrada de São Raimundo, perto do famoso batuque de Joana Galante. Lá, o jovem foi brutalmente assassinado. Em apenas alguns dias, o que começou como um caso de assassinato e roubo se transformou em algo muito mais horrível: o linchamento público de um estudante. A morte de Delmo causou ondas de choque em Manaus. Onde antes era visto como um criminoso frio e covarde, agora era retratado pela mídia e pelo público como uma vítima. Seu funeral atraiu uma multidão enorme e os estudantes organizaram esforços para arrecadar fundos para contratar um conhecido advogado do Rio de Janeiro, Celso Nascimento, para auxiliar o Ministério Público. O clamor público foi tão intenso que o então governador, Álvaro Maia, teve que reformar a chefia da Central de Polícia, que foi acusada de ser lenta nas investigações, e até cúmplice do sequestro de Delmo. Mais de 40 taxistas foram presos e 28 deles foram julgados, com alguns ganhando notoriedade na imprensa por seus apelidos como Pirulito
Santo Pobre e Carioca, entre outros. Os julgamentos se arrastaram por meses. Inicialmente, a equipe de defesa conseguiu mais vitórias, com 9 absolvições contra 7 condenações. No entanto, assim que Celso Nascimento se juntou à acusação, a maré mudou. No final das contas, a acusação alcançou 19 condenações e 9 absolvições. No entanto, muitos sentiram uma sensação persistente de injustiça e impunidade. A vida de Delmo foi brutalmente tirada e as autoridades não conseguiram evitar sua morte. O caso Delmo foi marcado por vingança, indignação pública e justiça atrasada. Um assassinato brutal. Uma investigação sem provas. E uma mãe que só descobriu a verdade porque o espírito da filha voltou do além para contar como morreu. Esse é o caso do fantasma de Greenbrier, o único julgamento nos Estados Unidos em que o depoimento de um fantasma foi aceito como prova. Em janeiro de 1897, a jovem Zona Hister Shue foi encontrada morta dentro de sua casa, em Greenbrier, no estado da Virgínia Ocidental. Seu marido, Erasmus Shue, declarou que ela havia sofrido um colapso repentino e morreu de causas naturais. O funeral foi realizado rapidamente, mas algumas atitudes do viúvo chamaram a atenção. Ele não deixava ninguém se aproximar do corpo, mantinha um lenço enrolado, firmemente em volta do pescoço da esposa, e demonstrava um comportamento estranho, oscilando entre o choro e o riso. A mãe de Zona, Mary Jane Hister, ficou desconfiada, e logo começou a viver algo inexplicável. Durante 4 noites seguidas, Mary afirmou que o espírito de sua filha apareceu em seus sonhos, revelando a verdade. Zona não havia morrido naturalmente. Ela foi assassinada pelo próprio marido, que quebrou seu pescoço durante uma discussão. Mary Jane procurou as autoridades e insistiu para que o corpo fosse exumado. O exame revelou exatamente o que o fantasma havia dito. O pescoço da jovem estava quebrado, confirmando que ela fora estrangulada. Erasmus Shue foi julgado e condenado à prisão perpétua pelo assassinato. O caso de Zona Hister. Shue ficou marcado na história como o único em que um fantasma serviu de testemunha em um julgamento. Até hoje ninguém sabe se Mary Jane realmente recebeu a visita do espírito da filha, ou se suas suspeitas apenas a levaram a exigir uma nova investigação. Mas em Greenbrier, muitos acreditam que o fantasma de Zona não descansou até que a verdade fosse revelada. E você acreditaria se um espírito lhe contasse como foi assassinado?